Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler? As traves, em outra versão, ou as vigas da nossa casa são de cedro, e as nossas varandas de cipreste. Varanda aí também, em outra versão, ou no original, é o nosso telhado. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, todo mundo sabe que o livro de Cantares, por um certo tempo, sofreu uma vasta oposição com respeito à sua escrita e a sua canonicidade, ao ser inserido nos livros que compõem a Bíblia Sagrada. Houve uma forte oposição quanto a isto, porque muitos hebreus ou rabinos não aceitavam a canonicidade ou que o livro de Cantares fizesse parte do cânon bíblico. Pelo simples fato do livro se tratar de um romance ou de uma poesia romântica e ter palavras de cunho íntimo, e assim muitos fizeram oposição devido à natureza do livro. Mas este livro foi escrito por um objetivo. Nada do que está aqui é por acaso. Deus fechou o cânon, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, contém 66 livros, e estes 66 livros formam o cânon bíblico, a palavra de Deus. E tudo o que está registrado aqui, diz Paulo, que é para o nosso ensino e para a nossa edificação, não está em vão, tem um objetivo. O livro de Cantares sofreu oposição por se tratar de fórum íntimo. Mas do que esse livro na verdade se trata? Ele trata exatamente do amor conjugal entre marido e mulher. Trata do amor entre Deus e Israel. Trata do amor entre Cristo e a igreja. E trata do amor de Cristo com a alma do indivíduo, no âmbito pessoal. Toda a reflexão deste livro, ele tem um objetivo: nos dar uma visão íntima do relacionamento de Deus para com Israel, com a nação hebraica, de Cristo para com a igreja, do marido para com a mulher, e do Cristo para com a nossa alma no sentido particular. Se você lê de forma criteriosa, devagar, querendo usufruir da revelação bíblica, você vai entender que Deus quer um relacionamento conosco de âmbito individual. Dentro deste contexto que eu li aqui, eu li o versículo 17 do capítulo 1, há uma expressão da noiva, a Sulamita, e ela diz assim: as vigas da nossa casa são de cedro, e os caibros da nossa varanda são de cipreste. Eu disse aqui que as vigas também, ela está conectada às colunas. E aí a expressão trave, que é o que nós iremos daqui a pouco mencionar. Quando ela fala também dos caibros, na verdade o original é o nosso telhado. E é uma forte mensagem aqui, porque o meu objetivo, na verdade, eu disse hoje até com o pastor Samuel, nós os pregadores, irmãos, não podemos ficar preocupados com o que vai nos dar ibope ou aplauso. Eu não estou muito preocupado com isso. Passou essa idade, já passou o momento de criança. Mas eu refleti sobre este tema. Já tem muito tempo que eu estou analisando, olhando, orando
e existe um momento certo. E se entre 300 pessoas ou 200 pessoas que estão aqui, Deus falar com uma, para mim já é o suficiente. Amém? Mas o que é que está envolvido aqui neste texto? É um relacionamento entre Salomão, filho de Davi, rei de Israel, que está extremamente apaixonado por sua noiva, ou recém-casado, e está no estado de lua de mel, e há um cortejo, há uma relação, há um envolvimento, uma intimidade muito grande. Depois você lê o capítulo 1 que você vai ver as expressões tanto da noiva quanto de Salomão. Há palavras de amor, e existem alguns segredos que estão inseridos aqui, que é o que eu quero passar para os irmãos, sem nenhum estardalhaço, mas no mínimo, pastor Eli, eu vou fazer alguém pensar esta noite. No mínimo eu vou fazer alguém se interessar pelo que há de ser falado aqui esta noite. A primeira, ou a riqueza do que nós estamos, ou que nós lemos aqui esta noite, é o envolvimento daquilo que se chama da relação, e o que une esta relação é o amor, é o maior sentimento. Mas o amor não é algo apenas as palavras, a filosofia, não. O amor se expressa no gesto, na forma de agir. E se eu contextualizar todo o livro de Cantares, eu vou ver isto na prática, não um amor leviano, egoísta, sensual, imoral, mas algo puro, nobre, verdadeiro. E como o amor não é apenas as palavras, mas ela é a própria essência de Deus. Se eu quiser falar de amor e explicar na sua grande magnitude, eu posso usar muita filosofia, muitas palavras, mas eu prefiro usar a pessoa de Deus, que é o amor na sua essência, na sua natureza. Deus é amor, e o seu amor é grandioso, incondicional, que não pede troca de nada, que não é egoísta, é um amor sacrificial, é o que está neste livro e é o que está neste texto. Observe as expressões, e você vai ver que a noiva, ela fala a respeito de uma casa, e aqui a casa realmente estrutural, física. Ela está olhando a sua casa, e ao observar a sua casa realizada, diz assim: olha, as vigas da minha casa, da nossa casa, é de cedro, e os caibros da nossa varanda é de cipreste. Agora olha a expressão, a grandeza deste texto. Ela diz: as traves ou a viga da nossa casa, da nossa varanda. Se você recuar um pouco, você vai ver assim: o nosso leito não é algo individual, não é um amor egoísta, mas é algo que a cumplicidade, que envolve união, que envolve reciprocidade, que envolve, na verdade, intimidade. Não há nada de visão egoísta, porque para termos uma estrutura familiar, para começarmos uma família e vivenciarmos ao longo do tempo, não há aquele jeito ou aquela forma de dizer: isso é meu e isso é seu. Não, é nosso, é a nossa casa, é o nosso carro, é os nossos bens. Isto envolve o que? União. Porque, irmão, se não houver união na relação, na família, não há de sobreviver aos vendavais, às intempéries da vida. Mas todo relacionamento, toda família deve ter esta estrutura. É algo relacionado à união e
aquilo aonde há união, há força, há progresso, há sucesso, há bênção de Deus. Quando o sulamita olha para a sua casa, ela diz: a nossa casa, ou a nossa viga, a nossa casa tem como viga de cipreste. E aí ele usa a expressão a trave. Por quê? Vamos olhar para o âmbito estrutural, no âmbito físico. Quando vamos construir uma casa, a gente usa para dar estrutura, para sustentar a casa, a gente usa os pilares, que é a coluna de sustentação. Você não consegue ver, mas nas laterais e no meio tem as vigas. Por isso que o escritor está usando o termo traves. Por quê? A coluna é usada para sustentar o peso do prédio, e as vigas que estão na horizontal são para segurar, para que a casa ou o prédio ou a obra não se abra, não ceda. Então a coluna, ela serve como sustentação, e as vigas para travar, assim a obra ou a casa não abre, não cede. Mas veja a expressão da noiva dizendo: as traves da nossa casa ou as vigas são de cedro. E ela usa duas árvores, cedro e cipreste, como elemento de uma figura de linguagem. Mas o que a Bíblia está nos oferecendo com essas informações? Se você pegar o conceito do cedro, você vai perceber que é uma árvore majestosa, grandiosa. Ela alcança aproximadamente 40 metros de altura, e num aspecto bíblico nos dá a ideia de grandiosidade, majestade, soberania. No âmbito bíblico, a família é a coisa mais importante que existe na terra. Deus não criou a igreja primeiro, Deus não criou a sociedade primeiro. A família é a célula máter da sociedade. Se não houver família, não tem sociedade. Se não houver família, não tem igreja. A família foi criada nos primórdios lá com Adão e Eva, e já houve uma profecia. Estava apenas Adão e Eva, e a Deus, quando dirigiu-se a Adão, disse assim: deixará o varão seu pai e a sua mãe. Ora, Adão não tinha pai, Adão não tinha mãe, mas Deus já estava falando sobre a família, estava instituindo a família. A igreja foi instituída 4.000 anos depois. Para maior reflexão e para a concretização deste aspecto, eu quero dizer que a família é a coisa mais importante que existe na terra. E Deus, para formar a família, Ele constituiu macho e fêmea, para procriar e criar a família. Não há outro termo, não há outro modo, não há outra maneira de se constituir uma família, a não ser inicialmente com macho e fêmea, marido e mulher, e consequentemente os filhos. Podem arrumar outros meios, pode inventar ou querer criar algo semelhante, mas não subsiste, não é bíblico, não é ordeiro, não é moral, não é legal. A família de Deus é constituída por homem e mulher e filhos. Se você acredita nisso, diga amém. Agora há uma estrutura. Eu reconheço que a família é atacada muitas das vezes por muitas coisas, por ensinos, por ideias diabólicas, pela fúria do inimigo.
Mas você há de reconhecer também, e há de convir comigo, que o fracasso de muitas famílias está no campo estrutural. Nós estamos falhando desde o início, porque nós não temos o cuidado de observar os princípios que a palavra de Deus nos ensina para termos sucesso com a gente no âmbito pessoal e também na construção da família. Nós temos a bênção de Deus, nós temos a promessa de Deus, mas também temos os conselhos da Bíblia Sagrada para começar uma família e durante a nossa caminhada termos estrutura para vencermos os obstáculos e as divergências que vão vir contra a nossa família. Quando vamos construir uma casa, chamamos um engenheiro, fazemos o cálculo dos pilares, das vigas. Se o compartimento ou a largura do prédio tem 10 metros, a viga tem a proporção para sustentar aquele tamanho, a distância. Se tem 10 metros, tem a viga, ela tem a sua altura para sustentar o eixo. Então é a questão estrutural, e é o que está nos ensinando, o que a Bíblia está nos ensinando aqui, é que existe uma fúria contra nossas famílias, mas que também nós estamos fracassando, porque nós não temos o cuidado de observar os detalhes que Deus nos orienta para estruturar a nossa família. Muitas das vezes nós fracassamos e pedimos misericórdia ao Senhor para salvar a nossa família, e eu quero te dizer que Deus pode salvar assim a sua família, mesmo que se você começou mal, não começou muito bem, Deus ainda pode ter misericórdia da sua família, é o que nós pregamos. As traves da nossa casa são de cedro, é observar alguns detalhes. Primeiro, que a madeira é uma madeira nobre, de lei, é uma madeira que envolve riqueza, beleza, não é qualquer madeira. O cedro é uma madeira cara. Família não é qualquer coisa. A estrutura da família não deve ser levada ao léu de forma desconsiderada, de forma desleixada, mas a estrutura da família e a sua conservação deve estar baseada em princípios bíblicos para que possa suportar os vendavais que vêm contra ela. Sim, há muito que nós temos enfrentado os problemas na família e às vezes culpamos A e B, quando na verdade a culpa é a nossa própria culpa. Nós somos os verdadeiros culpados. E aí devemos observar o cedro. É uma madeira de lei, muito cara. A sua família é cara. Invista nela. Ela é valiosa. Ela é rica. Precisamos observar alguns cuidados. Ele cresce 40 metros, mas a princípio, quando você vê o cedro no começo, ele cresce 5 centímetros na superfície. E daí, alguém olha e diz assim: não está crescendo. Mas na verdade, entre 3 a 5 anos, o máximo que ele cresce é 1,5 metro. Enquanto ele cresce 5 centímetros na superfície, ele já desceu mais de 5 metros para baixo. Enquanto ele está 1,5 metro, ele já desceu metros e metros. Por quê? Primeiro, ele não cresce para cima, ele vai para baixo. Ele cresce na raiz, na estrutura. Eu quero formar uma família. Você tem estrutura? Você conhece os desafios? Você tem estrutura emocional, psicológica, financeira? Você tem? Quais os caminhos que você deve seguir? O cedro é assim. Antes que ele cresça para a superfície, ele desce. E a grandeza nossa, irmãos, se você observar o texto, a Sulamita pergunta ao seu amado: aonde tu apacenta as ovelhas? Aonde tu coloca as ovelhas para pastar? Aí ele pergunta assim:
Você não sabe, ó amada minha, o caminho dos pastores? Aonde estão os pastores apacentando? Siga-os, segue as suas pisadas. Ou seja, o noivo está dizendo para ela: se você quer levar as suas ovelhas a um pasto verdejante, siga os pastores, siga aqueles que já sabem o caminho. Qual é o erro muitas das vezes, meus irmãos? A Bíblia ensina que as mulheres mais velhas devem o quê? Ensinar as mais novas. Por quê? Porque as mais velhas têm maturidade, já passaram por problemas, por adversidades. Então o que o escritor, o que o noivo está dizendo para a sua companheira: olha, aprenda com os pastores, aprenda com pessoas experientes. Mas não, quando alguém vai querer casar, não, eu vou casar, e a mãe diz: não, minha filha, não casa, você vai ter problema no futuro. Eu caso, e se você não deixar, eu vou me matar, eu vou fazer isso. E quando vai lá na frente tem problema. Por quê? Deixou de receber conselhos. E daí, irmão, vem os problemas, vem a dificuldade, vem a separação, vem os conflitos. Por quê? Porque não teve a humildade como cedro de descer e ouvir o conselho da mãe, ouvir o conselho de alguém mais velho, ouvir o conselho de um obreiro, de um pastor, para se dar bem. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há vitória. Ouça, tenha humildade. E se você já tomou decisão e está dando errado, tenha humildade de ouvir para consertar. O cedro é assim, ele cresce 5 centímetros e já está mais de 1 metro para baixo. Quando ele chega 1,5 metro, ele para e desce mesmo. A raiz vai descendo. E há quem diga que a mesma altura que ele tem, 40 metros após a superfície, ele tem para baixo. Por quê? Porque ele quer se enraizar. A raiz não pode estar na superfície, porque senão não vai aguentar os vendavais, não vai aguentar as adversidades. Ora, deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente casa, pastor Eli, às vezes a mulher está muito bem de saúde, ou o homem está muito bem de saúde, mas quem não pode me dizer que em algum momento um problema pode aparecer do nada? E como vai estar a sua estrutura emocional? Como é que você vai se portar diante das crises? Quem tem raiz tem competência e capacidade para segurar os vendavais. É assim que a raiz do cedro faz. Ele desce, quando encontra uma rocha, ela passa por em volta da rocha e abraça a rocha, e continua descendo até o lençol freático, até onde tem as profundezas das águas. Quando alguém tem a visão de construir uma família, um lar, um casamento, primeiro ele precisa ter raiz, maturidade, competência, capacidade para segurar as crises que virão. Porque hoje eu posso estar me casando e posso estar com um bom emprego, mas daqui a 1 ano eu posso estar desempregado. Eu posso ter na minha mesa um bife encebolado, mas daqui a pouco eu não vou ter nenhum ovo para comer. E como vai ser o meu comportamento? Como eu vou me portar? Como que você se porta diante da crise? São grandes os desafios. Mas se você estiver enraizado, você vai entender que tudo é uma fase. Tudo é uma fase. A lua tem fase. A lua cheia, a lua minguante, a lua nova, a lua crescente. Então vai ter momento que vai estar minguante mesmo, nada vai dar certo. Mas é só uma fase. Diga para o seu irmão: é só uma fase. Daqui a pouco vai melhorar, vai vir a lua crescente, as coisas vão começar. O cedro, em algum momento, ele cresce e lá para baixo, vai descendo. E na hora que ele está firme, a raiz está firme, em solo firme, ele começa a subir. O crescimento é lento. Não está nada dando certo. Tem
Tem gente que acha que as coisas acontecem em um ano, em 2 anos. Crescimento acontece de forma proporcional. É trabalhando junto, é trocando ideia, renunciando a algumas coisas. Nada vai da noite para o dia. Deus poderia fazer o mundo em um dia só, em uma só palavra, haja, fez tudo. Mas Ele foi construindo. A nossa vida é uma construção, e ela envolve renúncia, envolve firmeza. Muito bem, meus irmãos, o tempo é muito, mas tem tanta riqueza aqui, tanta riqueza. A raiz, ela desce e abraça a rocha. Quando vem o vendaval, o cedro está firme. Pode vir a ventania, pode vir a adversidade, pode vir o que for, ele está firme, firme. Por quê? Porque as suas raízes estão na rocha. Jesus, uma certa feita, disse assim sobre 2 construtores. Um começou a construir uma casa e construiu na areia, e o outro construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que construiu a sua casa sobre a areia, veio o vendaval e derrubou, porque estava na areia, estava na superfície. Contudo, aquele que firmou a sua casa na rocha, veio o vendaval, veio a chuva, veio tudo, e ela permaneceu de pé. Se a sua família, a sua vida está na superfície, nos seus ideais, no seu egocentrismo, no seu orgulho, nos seus projetos, nas suas próprias ideias, não vai dar certo. Você não tem estrutura. Mas se a sua família estiver baseada em Cristo, se os propósitos seus forem os propósitos de Cristo, pode vir os vendavais, pode vir as lutas, as adversidades, você vai permanecer firme, e a sua família vai permanecer firme para a glória de Deus. A raiz desce até as profundezas da água, para beber da água e saciar e alimentar a árvore. Nós não vamos vencer, meus irmãos, se negligenciarmos esta água, que é a palavra. Quantas das vezes nós erramos porque deixamos de consultar a voz do Senhor? Ouvimos tantas pessoas, mas nós não nos submetemos a ouvir a voz de Deus, que é através da sua palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Você pega uma lamparina e ela tem uma luminosidade limitada. É a lâmpada, é a vela, é a lamparina. A luminosidade, ela é limitada, muito pouco. E aí eu faço um exemplo melhor quando você está no automóvel. Existe a luz baixa para iluminar a parte mais perto. Mas se você quer ter uma visão lá na frente, você faz um farol alto. Esta palavra é lâmpada para os teus pés, para pequenas decisões. As coisas mínimas que parecem não ter importância, mas tem importância. Deus pode te orientar. Nas decisões mais severas da vida, você não está vendo porque está escuro, mas a palavra de Deus, que é lâmpada, é farol, vai te orientar. Não faça isto, não faça aquilo, não faz isso, não faz isso. E ela nos ilumina, nos mostrando o perigo que está à nossa frente. É a palavra de Deus. O cedro é uma madeira imune a um inseto chamado cupim. Você vai fazer uma obra, quem é que faz um móvel de pino? 1, 2, 3 meses está tudo comido de cupim. Mas se for feito de cedro, é imune, cupim não come. É assim a sua família. Se a sua família estiver fundamentada em Cristo, estiver fundamentada na palavra, os demônios não vão se levantar contra você. Se levantar, vai cair, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O vendaval pode soprar, o problema pode vir, mas a sua fé vai ser inabalável. Nada vai poder corromper a sua fé. Por quê? Porque você está imunizado pela palavra.
palavra de Deus. Você não tem uma profecia, você não tem uma visão, você não tem nada, mas você confia no caráter de Deus, que Deus é fiel com as suas promessas. O cedro é uma árvore frondosa, frutífera. Quantas famílias não produzem? Só problema, só dificuldade, só crise. Por que não estruturou? Por que não teve o cuidado, a humildade de observar os detalhes? Eu sei, meus irmãos, que esta palavra não é aquela de você levantar, dançar e rodar. Albertinho foi aqui segunda-feira, hoje é Mauro de Andrade, um simples pregador, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se submeta à direção de Deus e você vai vencer independente de qualquer coisa. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus que te fortifica. O cedro, ele dá nas montanhas, em Chipre, nas montanhas de Chipre, na Ásia Oriental. A sua naturalidade não é na baixada, é nas montanhas. Ei, sua família precisa viver o manancial de Deus, precisa elevar o nível. Chega de problema, estrutura a sua família. Haja como filho de Deus, viva nas montanhas, eleve o nível da sua espiritualidade. Eu descobri que tem pessoas que deixam de se consagrar ao Senhor achando que Deus vai exigir e vai privá-lo de alguma coisa. A santidade de Deus e a intimidade de Deus não vai te privar de nada de bom, ela vai te conduzir para a vitória. Se envolva com Deus, englobe a sua família nas coisas de Deus. Sabe de uma coisa? O cedro era uma madeira que foi usada na construção do templo do Senhor. A madeira acácia, que também ela é comparada ao cedro, foi usada para fazer a arca da aliança. Então o cedro, a madeira de acácia, o cipreste, eram madeiras que estavam envolvidas com a casa de Deus, com as coisas de Deus. Sua família não deve estar excluída das coisas de Deus, das coisas que tem na casa de Deus, escola dominical, culto à noite, todo envolvimento. Sua família deve estar envolvido com as coisas de Deus. Traga seus filhos para a casa de Deus, envolva a sua família com as coisas de Deus. O cedro, a madeira acácia, era revestida de ouro, e o ouro simboliza a presença de Deus, a glória de Deus. Sua família foi construída, planejada por Deus para refletir a glória de Deus. Sua família não é um ambiente de derrota, um lugar de desprezo, de tristeza, mas de vitória. O cedro é uma madeira de lei, é uma madeira que estava envolvida com as coisas de Deus, foi usada na construção do templo, do tabernáculo, dos utensílios. Agora existe algo mais importante. Era uma madeira perfumada, ela extraía perfume. Sua família não deve ser vista como uma família problemática, mas sim exalar o perfume de Cristo. Alguém deve olhar para a nossa família e dizer: aquela família é um exemplo na casa de Deus. Este é o conceito quando nós enquadramos a nossa família dentro da palavra de Deus. As traves da nossa casa. E aí, quando a gente faz a viga, pastor Pacheco, o senhor sabe muito bem disso, é para travar a obra, para a obra não abrir. O que segura, o que trava a família, o que segura a família na casa de Deus, o que mantém um bom relacionamento, o que mantém uma boa família, um bom relacionamento entre marido e mulher. Eu poderia aqui usar tantas e tantas coisas, mas existe tanta riqueza nesse texto. Quando a gente vai fazer um telhado, por exemplo, existem os encaixes, que é para travar na madeira. A gente coloca a coluna, vai fazer uma varanda, tem a coluna que fica na vertical,
e depois entra a viga, ela encaixa, e aí segura a coluna, tanto a coluna segura no âmbito vertical, a viga segura também a coluna para não ir nem para lá nem para cá, ela trava. O que pode nos conceder um travamento para que as nossas famílias não fracassem? Confiabilidade. Ao longo do tempo as pessoas têm perdido a confiança. Por quê? Porque a confiança tem sido desprezada. Porque a gente não transmite confiança. Pastor Gideão, um tempo passado, ele dizia: confiança não se compra, se conquista. Somos pessoas confiáveis. Eu me lembro quando minha esposa estava doente, tinha vizinho meu também que tinha esposa doente com o mesmo problema. Uma mulher que estava com câncer de estômago, e aí as filhas ligavam e diziam: não, você está, pai? Estou fazendo o serão, quando na verdade não estava na casa da amante. Não existe confiabilidade, não existe confiança. Se queremos ter uma família sólida, precisamos transmitir confiança, sinceridade. Muitas das vezes nós não somos sinceros com a gente mesmo. O texto diz, olha o que o texto diz: agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, não caras, mas fáceis. Sabe por quê? Porque na relação familiar deve ter carinho, respeito, socialidade, amabilidade, respeito, ser social, não rancoroso, não. Precisamos ter um ar de sorriso. Quantas das vezes, para dar seriedade à nossa espiritualidade, não sorrimos, temos uma cara de delegado, se isso era ou considerasse espiritualidade. Eu me lembro quando Isaac estava para descer o Egito, o pastor Samuel disse assim: não desces ao Egito, fica em Gerar. E ele foi para a terra dos filisteus e conheceu o rei Emeleque. Se não me falha a memória, é esse mesmo, ou Emeleque ou Ebimeleque. E aí, ao chegar, ele disse assim: olha, essa mulher aqui é minha irmã. E tudo bem, daqui a pouco a gente vai falar outra parte. Sabe o que aconteceu? Isaac foi para o quarto e esqueceu a janela aberta. Elimeleque olhou de longe, viu a janela aberta e viu, a Bíblia diz que Isaac brincava com Rebeca. Brincava. Não, mas para me dar espiritualidade, eu não faço isso. Não somos amáveis, somos rancorosos, somos brutos, não temos cordialidade, não somos gentis, não somos, precisamos ser. Quando é que a gente manda um buquê de flor para a nossa companheira? E quando é que a esposa faz vice-versa? Acho que precisamos fazer. Isto ajuda, isto trava. Elogios. Como você está bonita, ou como você está bonito, oh, amor, meu seu vestido está assim, sua roupa, seu sapato. Aonde estão os elogios? Não existem. Queremos dar um toque de espiritualidade excessiva, quando na verdade não somos espirituais. Aparentamos ser espirituais. Mas o progresso da relação familiar envolve esses procedimentos que trava. Não é uma família que vive na rotina, que vive na ignorância. O marido chega cansado do trabalho, a mulher está lavando, se o marido passa, ela chuta o chinelo e manda ele para fora, quando na verdade deveria recebê-lo de outra forma.
Da mesma forma, o homem, ao entrar em casa, a mulher passa o pano e ele chega, do jeito que ele chegou no trabalho, ele sai sujando tudo. Não há reconhecimento, não há carinho, não há respeito, não há sinceridade. Desse jeito nós não vamos a lugar nenhum. Me desculpe. E eu estou pregando o que eu vivi, o que eu vivo, o que precisamos viver e aperfeiçoar, porque família, não há nenhuma família perfeita, mas nós podemos forçar para nos aperfeiçoar. Ou não é verdade? Verdade. A Sulamita disse assim: olha, são várias faces, uma hora ele está sorrindo de um jeito, quer viver aventuras. Aconteceu o inverno, e aí Salomão saiu para fora. Ele percebeu que o inverno foi embora. Os pássaros começaram a cantar, e a noiva lá dentro do aposento. Aí diz assim: vem para fora, amada minha, porque o inverno passou. Já se ouve a voz dos pássaros. Olha os campos, as flores. Precisamos viver outras coisas. Precisamos vivenciar coisas novas, mas estamos enclausurados numa espiritualidade ao ponto de negligenciarmos o carinho que a Bíblia nos oferece. O cedro é uma madeira que não tem nó, não tem nada enrascado, embaralhado. Eu não consigo desenvolver uma família, criar uma família com alguém todo cheio de problemas. Eu preciso, ao iniciar a minha relação, conhecer quem é a pessoa, o seu temperamento, de que família ela é, se o indivíduo é trabalhador. Mas a moça fica tão apaixonada que o homem é preguiçoso, não gosta de trabalhar, mas ela está tão apaixonada que o pai chega: minha filha, não case, porque ele não vai tratar de você, não vai cuidar de você. Eu estou apaixonada em casa. O homem não trabalha, aí não compra roupa, não mal compra comida dentro de casa, ela tem que sair para trabalhar. Está com a vida toda embaraçada, mas ela diz assim: a minha casa, a minha vida é de cedro, é uma madeira que não tem nó, não tem nada embaraçado, não tem nada enrolado, não tem nada desajeitado. Não é que a família é perfeita, irmãos, mas cá para nós, muitas das vezes a gente entra numa fria. E eu estive analisando pouco tempo, quantos livramentos que o Senhor tem me dado, quantos livramentos que Deus tem me dado, irmãos. E Deus às vezes quer nos preservar de algumas coisas, mas a gente é tão ignorante que quer fazer tipo aquele animal que coloca assim, ó, e só olha para frente e não observa os detalhes. Precisamos observar os detalhes. O filho não obedece o pai, é ignorante com o pai e com a mãe. Aí a moça percebe e acha até bonito. Presta atenção, da mesma forma que ele age com os pais, ele vai agir com você lá quando casar. Da mesma forma o filho vê a menina preguiçosa, não tem coragem de lavar o prato, responde pai e mãe, é desrespeitosa. Casa que você vai ver com quem que você vai casar. O problema é que você vai arruma alguém sem nó, sem problemática demais. Procura refinar as coisas, procura observar as coisas, diga não. E quando você não tiver capacidade para dizer não, se submeta à orientação de Deus para ouvir a voz de Deus. Eu estava para dar uma decisão há muitos anos isso, depois de 2 anos que eu fiquei viúvo. Aí eu estava para dar uma resposta, eu falei com a menina assim: eu vou te dar a resposta. Aí pensei, vou dar a resposta a ela, depois do culto eu vou dizer que nós vamos namorar, vamos casar. Eu estava na vigília e Deus usou um vaso e disse assim, um homem lá de São Paulo, ele já esteve aqui, pastor Leonardo Silva, e disse: olha, ainda não é o tempo, não ultrapassa o limite. Temos que ser obedientes, irmãos, tem perigo na frente, mas nós somos tão orgulhosos que às vezes precipitamos com as nossas decisões. E daí lá na frente dá problema, porque a gente não se cuida com a estrutura. E eu preciso terminar. As traves da nossa casa são de cedro, madeira de lei.
as nossas varandas ou o nosso telhado é de cipreste. O cipreste e o cedro são árvores semelhantes, quase que igual, na sua característica. Eu não concebo a ideia. Paulo disse assim: não vos ateis a julgo desigual. Não ateis a julgo desigual. Eu sou pentecostal, mas me desculpa, eu não posso casar com alguém que não concede a mesma fé que eu, o mesmo comportamento, que tem a mesma ideia, com o mesmo princípio. Eu vou me dar mal. Eu tenho que ter alguém com a mesma característica, com os mesmos objetivos, com os mesmos propósitos, com os mesmos ideais, com as mesmas questões espirituais. Eu preciso me atentar para isso, ter alguém semelhante a mim, que pensa como eu. Senão eu puxo para lá, ela puxa para cá, você puxa para lá e puxa para cá. Aonde vai? Não vai a lugar nenhum. Deus está nos orientando nesta noite a dizer: se submeta à vontade de Deus. E relação e vive renúncia. Não há uma família abençoada, casal abençoado, se não houver renúncia. Quando eu me casei, recém-casado, a minha mulher não gostava de ver filme. E eu gostava. Mas trouxe problema, sabe o que eu fiz? Não vou ver filme. Tive que renunciar. E tem coisa que a gente não quer abrir mão e dá problema. Mas aí a teimosia vem. Você puxa de lá, ela puxa de cá. Você puxa de lá e puxa de cá. Vai dar certo quando? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Daqui a pouco você está indo no gabinete. As traves da nossa casa são de cedro. Eu poderia falar muita coisa sobre cedro. E as varandas, na verdade, é o telhado. É o telhado que dá proteção do sereno, da chuva, do sol. Ei, homem, você é o provedor da casa. Ela está dizendo: a minha casa, o meu telhado é feito de cipreste. Eu tenho proteção. Eu tenho cuidado dentro da minha casa. E aí agora eu vou fazer uma negativa com Isaac. Quando ele chegou lá em Gerar, o rei perguntou: quem é essa mulher? Aí a Bíblia diz: é a minha irmã. E aí a Bíblia pontua, porque Isaac teve medo de falar que era sua mulher e o rei matá-lo e pegar a mulher para ele. Ele não atentou para a segurança da mulher. E o que é a segurança aqui que a Bíblia nos ensina? É você ser provedor. Mas o homem, ele quer casar, mas ele não quer prover. Não compra um sapato, não compra um vestido, não compra um perfume, não compra nada. Muito mal arroz e feijão. Ei, você é o provedor da casa. Você tem que dar proteção. Você tem que saber das responsabilidades. Para dar certo, cada um deve saber das suas responsabilidades. Cipreste, o cipreste verde, tanto ele quanto o cedro, ele se adapta às circunstâncias. E se você tiver uma casa construída com cedro e cipreste, pode vir a circunstância que for, você e seu marido ou sua esposa vai continuar firme na presença de Deus. Não tem aquele negócio de jogar tudo para o alto. Vou jogar tudo para o alto, vou abandonar a fé, vou abandonar a casa. Não, ele se adapta à circunstância. E a ideia é de comprometimento, de reciprocidade. Ora, aquela mulher a sunamita, ela foi até a casa de Eliseu. Eliseu, eu estou com um problema aqui porque o meu marido morreu e deixou uma dívida grande. O meu marido morreu e deixou dívida. Ok, o que você tem em casa? Eu tenho uma vasilha com um pouco de azeite. Tudo bem. Pega a vasilha, emprestado, vaso emprestado, fecha a porta, etc, etc. A mulher aconteceu um milagre. Ela voltou no profeta. Profeta, deu certo. E agora? O
que o profeta diz para ela? Vai lá e paga a dívida do seu marido? Não chora. Vai lá e paga a sua dívida. É o que diz o texto. Cumplicidade, reciprocidade. Não há sucesso se não haver esses detalhes, essas traves. Se adaptar às circunstâncias, entender. Não, eu falei para você não comprar, a culpa é sua. Não, irmão, tem que arrumar um jeito de resolver. As crises vão chegar. Tem que ter maturidade para resolver, não para acusar, não para levantar o dedo. Tem que ter maturidade. E aí, cipreste verde fala de longevidade, durabilidade. O tempo foi embora, né? O camarada fala assim: eu vou casar, se não der certo, separa amanhã. Não tem problema. É isso que a Bíblia ensina? Não, senhor. Casamento, família é para durar. Não é igual sonrisal que bota na água e dissolve. Aguenta firme, se prepare, se estruture, porque ao constituir a família tem desafios. Mas não é qualquer coisinha você dizer: não, eu separo e vou embora. Onde está a sua maturidade? Onde está a sua bravura? Onde está a sua personalidade como homem? Quando Salomão foi assumir o reino, Davi disse assim: Salomão, tem uma recomendação para você: ser homem, seja responsável, seja íntegro, seja honesto, seja verdadeiro. Para me encerrar, o cipreste, ele muitas das vezes era usado como cerca elétrica ou cerca viva para proteger a casa dos vendavais. Se a sua família for construída com cedro e cipreste, ela vai estar guardada dos vendavais. E quem é esse cipreste? É aqui que Jesus entra. Deus disse assim: eu serei para vós como cipreste verde, serei como um muro. Quando Josué foi atingir e conquistar Jericó, Raabe disse assim: eu tenho uma família, o que eu devo fazer? Coloca o fio de escarlate na janela. Se a tua família estiver guardada pelo sangue de Jesus, ela não vai ruir. As muralhas vão cair, tudo ao seu redor vai ruir, mas a sua casa vai permanecer de pé para a glória de Deus. Sua casa será diferenciada. Eu vou te explicar a razão. Quando Deus mandou uma escuridão no Egito, a Bíblia diz que em todo o Egito houve 3 dias e 3 noites de escuridão, mas na casa dos hebreus havia luz. Lá fora tem tormenta, lá fora tem problema, mas se a tua família estiver fundamentada em Cristo, haverá luz, haverá proteção, haverá vitória, haverá sucesso, haverá progresso sobre o nome de Jesus. Aonde a sua família está fundamentada? Na areia? O seu orgulho? O seu ego? Ou está fundamentada em Cristo? Eu serei para vós como cipreste verde. A madeira de cipreste, pastor Eli, servia para fazer perfume e para fazer instrumentos musicais que foram usados no templo e no tabernáculo. Nossa família deve ser instrumentos de Deus para o louvor a Deus e para a glória de Deus. Eu tinha tantas outras coisas para dizer, mas o que eu quero dizer esta noite é que a sua família está guardada pelo poder do sangue de Jesus. Mas está havendo um vendaval. Firme a sua família em Cristo, se agarre nele, busque a Ele,
busque a orientação dele. Daí, você terá uma direção, você terá sucesso. Para encerrar, a varanda fala de descanso, ou não é? Quando você toma um banhozinho, fresquinho, a varanda tem lá aquela cadeira, ou tem lá a rede, né? Descanso. A nossa casa deve ser um lar, onde tem paz, onde tem descanso. Nossa casa não deve ser um ambiente de guerra, mas um ambiente de paz. E se você não tem paz, Jesus é o príncipe da paz, para dar paz à sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.